Graça e paz, amadas, uma alegria muito grande estar com vocês aqui em mais esse tempo. O texto que nós estaremos meditando se encontra lá no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da oração. Quando acontece algum desastre, no mundo, nós vemos assim que o espírito humano ele responde atentamente, prontamente para estar ajudando. Então nós vemos assim países inteiros se mobilizar para ajudar financeiramente, para mandar água, para mandar cestas, né, de alimento. Nós vemos assim inúmeras pessoas nas filas para doar sangue quando acontece alguma catástrofe no mundo. A equipe de resgate se mobiliza ali para estar horas intermináveis ali ajudando, né, aquele país, aquela região que sofreu ali aquele desastre. Mas existe uma equipe que também é muito importante em meio ao caos que assola a nossa nação. E essa equipe, ela trabalha em silêncio, né? Ela trabalha ali na oração. A equipe de oração, ela trabalha ali orando, ela trabalha ali intercedendo, né? E segundo Max Lucado, em seu livro Dias Melhores Virão, ele diz que aqueles que oram mantêm viva as fogueiras da fé. E esse texto que nós estaremos meditando nele, ele fala um pouquinho a respeito disso. A palavra de Deus nos diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pai, nós te damos graça, te bendecemos por essa palavra santa, bendita. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Fala conosco, Deus, para que nós possamos receber essa palavra com ensinamento para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seu nome não é importante. Seu aspecto é imaterial. Sexo não vem ao caso. Seu título é irrelevante. Essa pessoa é importante não por conta de quem foi, mas sim pelo que ela fez. Ela foi até Jesus em nome de um amigo. Marta e Maria, vendo que o irmão estava enfermo, pediu para um intercessor ir até Jesus. Ir até Jesus e lhe dizer: Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Em muitos momentos de enfermidade, de doença, né, muitas pessoas se preocupam com o doente. Muitas pessoas ali levam comida, levam remédio. Alguns têm um amigo que é médico, aí dá logo um jeitinho do amigo também ir ali, dar um posicionamento sobre a enfermidade do doente. Mas não existe nada mais importante do que aquele que apresenta a situação para Jesus. Não existe nada mais importante do que aquele que vai até Jesus falar sobre a enfermidade daquele que está doente. João, ele vai escrever aqui. Então as irmãs de Lázaro mandaram alguém que nós não sabemos o nome dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Alguém levou o pedido até Jesus. Alguém percorreu o caminho. Alguém foi até Jesus em nome de Lázaro. A Bíblia nos diz que as orações dos santos são itens valiosos. O apóstolo João, ele concordaria. Quando ele está escrevendo essa história aqui de Lázaro, ele foi cuidadoso em mostrar a sequência como a cura começou na vida de Lázaro. A cura começou com um pedido, com uma intercessão. Vale notar a frase que este homem usou. Ao falar para Jesus sobre a doença, ele disse: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ele não baseou num apelo do amor imperfeito que nós sentimos por Jesus. Jesus, aquele que te ama, aquele que te serve, aquele que está sempre ali na igreja, ali te louvando, te adorando, está doente. Não, ele simplesmente fala: Senhor, aquele a quem tu amas. O amor maravilhoso de Jesus. Aquele a quem tu amas está doente. Aquele a quem tu ama está enfermo. O poder da oração, em outras palavras, não depende daquele que faz a oração. Depende única e exclusivamente daquele que escuta. Podemos e devemos repetir a frase de diversas formas. Aquele a quem tu amas está cansado.
Aquele a quem tu amas está triste, está sozinho. Aquele a quem tu amas está deprimido. Aquele a quem tu amas está de luto. Aquele a quem tu amas está depressivo. Aquele a quem tu amas, aquele a quem tu amas. As palavras da oração, elas podem variar, mas elas nunca vão mudar aquele que ouve. Aquele que ouve o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, ele silencia o céu para ouvir aquilo que nós estamos falando. A palavra de Deus diz que ele se inclina das alturas só para ouvir a nossa intercessão, só para ouvir a nossa voz. E Jesus, ele vai responder: essa enfermidade não acabará em morte. O mestre, ele ouviu o pedido. Ele parou tudo para ouvir. Ele prestou atenção na palavra daquele homem que intercedia. Eu e você, nós vivemos num mundo barulhento. Conseguir a atenção de uma pessoa pode ser algo tão difícil. Às vezes na nossa casa, na nossa família, estamos falando, um está mexendo no celular, o outro está lendo um livro, o outro está ali abrindo um boleto que acabou de chegar e nunca eles param o que estão fazendo para nos ouvir. Às vezes precisamos falar até mais alto: olha, eu estou falando. Mas com Jesus é diferente. Quando nós erguemos a nossa voz para interceder, ele se inclina para nos ouvir. Ele se inclina das alturas para ouvir o nosso clamor, para ouvir o nosso pedido. Nós não precisamos silenciar nenhum barulho ao seu redor, porque ele se importa. Ele se importa comigo e com você. Ele se importa com aquilo que nós vamos levar até ele. Ele leva muito a sério a oração, o nosso pedido, a nossa intercessão. Deus, ele se vira para ouvir a nossa voz. Você e eu não precisamos ter medo de ser ignorado. Não precisamos de ter medo quando gaguejamos ou quando tropeçamos nas palavras. Aquele que nos ouve está atento. Ele não se impressiona com aquilo que nós vamos dizer. Nós não podemos impressionar a Deus, mas nós podemos rasgar o nosso coração com verdade, com sinceridade. Porque Ele ouve as súplicas. Ele ouve a súplica de um idoso na casa de recuperação. Ele ouve a confissão brusca de um prisioneiro no corredor da morte. Ele ouve quando um alcoólatra pede por misericórdia. Quando um cônjuge procura ele porque não sabe mais o que fazer para salvar o seu relacionamento. Ele ouve quando um empresário desesperado, porque não sabe como saldar as suas dívidas, levanta um clamor a ele. Ele ouve. Ele ouve com atenção, ouve com cuidado. As orações são joias preciosas para o nosso Deus. João, em Apocalipse, escreveu: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. As nossas palavras, elas não param até chegar no trono de Deus. E nós precisamos orar, clamar, pedir ao Senhor. As nossas orações, elas transformam o mundo. Há um mistério na oração. Talvez eu e você não entendamos, mas nós não precisamos entender. Nós não precisamos entender. Nós precisamos só orar e interceder. Quando alguém ora, quando alguém clama, o Senhor ouve, o Senhor responde. Quando você fala, Jesus te ouve. E Jesus te ouve. E tudo à sua volta é transformado, porque você orou. Tudo à volta de alguém pode ser transformado, porque alguém orou, porque alguém intercedeu, porque alguém foi até Jesus. Não baseado no seu amor, mas baseado no amor daquele que ouve a nossa oração. Senhor, aquele a quem tu amas está com alguma dificuldade. Que eu e você possamos assim não desistir de orar, não desistir de interceder. Porque aquele que ouve se inclina das alturas para nos ouvir. Ele para tudo o que está fazendo para nos ouvir. Que o Senhor te abençoe nessa tarde com poder e graça. Que o Senhor enche o teu coração de esperança, de louvor, de gratidão, para que você possa ter plena convicção, para que a sua perspectiva esteja em Deus, para que o seu foco esteja naquele que ouve e que responde, naquele que vence qualquer tempestade e que pode trazer de volta à vida. Um forte abraço e até o próximo.